Alô, você que está ligado aqui no YouTube do Esporte da Band, entra no ar agora mais uma edição do Band Placar com oferecimento Band Bet para você, falando muito sobre eliminatórias para a Copa do Mundo e, claro, destacando neste momento a seleção brasileira, que entra em campo às 8h30 da noite no horário de Brasília, contra a Bolívia, meu amigo, em El Alto, cidade localizada a 4.100 metros acima do nível do mar. Então, a altitude, na minha opinião, é o principal adversário do Brasil para essa partida. Mas o técnico Carlo Ancelotti não quer saber disso, não. Quer manter, por exemplo, a sua defesa intacta. Afinal de contas, desde que ele assumiu a seleção brasileira, a equipe não sofreu gols. Recapitulando, 0-0 contra o Equador, 1-0 sobre o Paraguai e 3-0 sobre os chilenos na última quinta-feira no Maracanã. No entanto, o setor terá muitas alterações. O único que fica no time titular é o goleiro Alisson, um dos melhores do mundo, que joga no Liverpool, da Inglaterra. Pelo lado direito entra Vitinho, do Botafogo. O miolo de zaga deve ser composto por Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Alexandre, do Lille, e na lateral esquerda, Caio Henrique, ex-jogador do Fluminense, hoje no Mônaco. Mais à frente, diferentemente do jogo contra os chilenos, haverá 3 jogadores do meio de campo. Anote aí: Andrei Santos, do Chelsea, Lucas Paquetá, do West Ham e um pouquinho ali pelo lado direito, imagino jogando o Bruno Guimarães, ou seja, 3 jogadores que atuam na poderosa Premier League. No ataque, no comando dele, joga Richarlison. Veja, o Ancelotti gosta muito do Richarlison, afinal de contas, o dirigiu no Everton, clube anterior do Pombo, que hoje é centroavante na equipe do Tottenham Hotspur, time do norte da capital inglesa, Londres. Então ele deve ser o comandante do ataque. Pelo lado direito deve jogar Luiz Henrique, que entrou muito bem no jogo contra o Chile. E pelo lado esquerdo, Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid, hoje do Flamengo, um homem de 22 milhões de euros. Pelo lado da Bolívia, o negócio é a altitude. O time não é nada demais, começando pelo goleiro Carlos Lampe, que é veteraníssimo, um goleiro com várias limitações. E aí esse time boliviano passa ainda por alguns jogadores conhecidos, o Vaca, que é jogador do Bolívar, assim como o Lampe também, Vidjamil, meia da LDU, esse bom de bola, jogador mais jovem, e o Miguelito, ex-Santos, hoje no América Mineiro, atuando ou como um centroavante ou como um ponta pelo lado direito, a ver o que o técnico da seleção boliviana vai fazer na partida. E claro que a Band Bet está nessa com você, com as melhores oportunidades do mercado, hein, pessoal? Digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br ou então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo. E aí você vai acessar o site da Band Bet e logo na capa, eu vou mostrar para você agora, já tem aqui o jogo entre Bolívia e Brasil, pagando 3,25 para um empate. Só que a gente vai fazer um tutorial agora para você, para te mostrar como você cria a sua aposta, ou seja, como é que você faz um bet builder para essa partida. Cliquei no jogo, vou aqui no botão criar aposta e aí vai ter tudo para você sobre esse jogaço de bola. E aqui na modalidade criar aposta, eu vou numa dupla chance aqui, empate ou Bolívia, pagando muito bem, 1,59, tá? E aí a gente tem aqui Bolívia ganhando no primeiro tempo e um empate no segundo tempo. Eu vou nessa, é uma possibilidade também. Total de gols no jogo, acho que mais de 2,5, partida disputada ali numa condição de ar rarefeito, a bola muito rápida, então acho que haverá mais de 2,5 gols na partida. Tá vendo? Sugeri um match builder para você e você tem infinitas possibilidades na Band Bet, podendo criar a sua aposta com mais itens até. A gente sai agora da América do Sul e vai pegar o avião rumo à Europa, de São Paulo até Paris. Isso vai demorar 11h30, só que aqui no Band Placar, em 10 segundos você sai da Bolívia e vai para a França, no estádio Parque dos Príncipes, particularmente, onde os Leblancs encaram a Islândia. Veja, grupo D das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, cada equipe jogou uma partida e as duas estão empatadas no topo da tabela com 3 pontos ganhos. A França é muito favorita. Lembrando que a Islândia viveu um conto de fadas na década passada, chegando
as quartas de final da Euro 2016, sendo eliminada, curiosamente, pela França, e a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, empatando com a Argentina. Eu me lembro que o goleiro Halldórsson, então o goleiro da equipe islandesa, pegou um pênalti do Messi naquele empate por 1-1 no estádio do Spartak em Moscou, tá? Mas a partida hoje é disputada em condições muito diferentes, é na casa da seleção francesa, quer dizer, a casa da seleção francesa é o Saint-Denis, mas esse jogo vai ser disputado num estádio mais acanhado, que é o Parque dos Príncipes, campo este que pertence ao Paris Saint-Germain. E como eu disse, a França é franca favorita nessa partida, tem jogadores de muita qualidade. Bom, só vou falar aqui sobre o centroavante, né? Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid. Atrás dele tem um cara muito bom, que é o Olise, que hoje está jogando no Bayern de Munique. Não se resume ao ataque a força dessa seleção francesa. Os dois volantes são muito bons, Aurélien Tchouaméni, jogador do Real Madrid, e o Koné, que atua na Roma. Aliás, choveram propostas para ele, mas ele segue na equipe da capital italiana. E a dupla de zaga também é excepcional, com Ibrahima Konaté e Dalot Upamecano, jogadores respectivamente de Liverpool e Bayern de Munique, com o goleiro Mike Maignan do Milan, guardando a meta francesa. Tudo isso para falar que a França, no 1 contra 1, pelo menos, mas futebol não é isso, é muito superior à equipe da Islândia e é assim favorita. Então o que você vai fazer agora é apontar sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E na capa do site da BandBet você tem acesso às melhores oportunidades do mercado, você já vê aqui no meu lado esquerdo. Então eu vou botar aqui no jogo da França, tá na capa, é só você baixar o scroll. França e Islândia, a bola rolando às 3h45 da tarde. No horário de Brasília, como eu disse, em Paris. E aí é o seguinte, a França está pagando 1,14. Odd evidente, a França é muito favorita. Então, o que eu sugiro a você é que você faça um bet builder. Lembra que eu mostrei no jogo do Brasil contra a Bolívia há pouco? Então, vamos fazer de novo aqui para o jogo entre França e Islândia, tá? Então, o que você vai fazer é clicar no botão do jogo e aí você vai criar uma aposta, tá? Você tem também o mercado já estabelecido aqui pela BandBet. Deixa eu ver aqui qual é a possibilidade. Vamos lá criar uma aposta, então, porque você tem infinitas possibilidades no site da BandBet. Vamos colocar França ganhando o jogo, só uma equipe marcando, então não, ambas as equipes não marcam. Com placar exato, vou colocar aqui, vai, 4-0 para a seleção da França. Essa oportunidade de mercado pagando 7,50 para cada real apostado. Tá vendo? É muito fácil você montar um match builder como este, que é uma exclusividade na BandBet. Afinal de contas, BandBet, um lance, infinitas possibilidades. E é o que eu sempre falo por aqui, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!